Aí, valendo. Então, o documento, ele traz esses eixos, né, retomando. E aí você pode ver que ele fala muito do SUS. Então, a preocupação dele é o atendimento dentro das unidades, dentro do Sistema Único de Saúde. E talvez esse seja um dos motivos dele ser muito genérico e não dar ênfase à prática, à orientação da atividade física, / exercício físico. E aí eu vejo isso como um ponto ruim da nossa profissão, porque apesar de, em algum momento, ele mencionar a prática de atividade física, ele não especifica a nossa importância dentro desse processo, né, a necessidade de ter um educador físico dentro desse processo como um todo. Então, talvez aí uma nova redação, uma adição desse tipo de informação, e colocar exatamente como vocês apontaram, que é um dos eixos também. Ter o educador físico em que ele vá tomar as decisões dele, como, por exemplo, tem a famosa prática baseada em evidência, que a área da medicina, por exemplo, faz muito isso. Então, colocar que o educador físico, ele vai atuar, o profissional de educação física, ele vai atuar dentro desse sistema único de saúde, tomando as decisões, tendo as orientações pautadas na evidência científica. E vocês colocaram aí o atual presidente da Organização Mundial da Saúde, ele tem todas as falas dele, não sei se vocês têm acompanhado, a grande maioria das falas dele, é pautada, ele sempre fala, em evidência científica. Tanto é que ele rechaça a utilização da cloroquina, por exemplo, ou da hidroxicloroquina, por conta de não haver ainda uma evidência científica em relação a isso. Então, a todo momento, você vê que a fala dele está respingada dentro desse documento. Pelo menos foi essa impressão que eu tive quando li o documento e nesses dias ouvindo as falas dele. Outro ponto desse eixo é aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas de diferentes ciclos de vida. Então, em nenhum momento também especifica a questão da prática de atividade física nesse eixo. E aí você vai adiante. A participação e controle social. Então, fortalecer as instâncias de controle e garantir o caráter deliberativo dos conselhos de saúde, ampliando os canais de interação com o usuário, com a garantia de transparência e participação cidadã. Para mim, isso aqui falou e não disse nada, mas está escrito aí. Fortalecer a articulação entre os espaços de participação social em todas as políticas públicas, com vista ao desenvolvimento de ações intersetoriais. Aí, quando eu leio isso aqui, eu penso em articulação entre os espaços de participação. As ATIs não entrariam aqui? Né? Como que estão sendo as estratégias de articulação, de fortalecimento para a utilização das ATIs no país como um todo? Né? A gente vê... Vou falar, lembrei o áudio aí. Mas aí eu já penso o seguinte, né? Os municípios, qual a secretaria do município que faz a gestão das ATIs? É o esporte, né? Ou o lazer. Não está na saúde, né? Parece que elas não se conversam. Né? Exatamente, ela não está na saúde. A ATI, ela está lá como... Eu acho que os municípios colocam mais como lazer até do que até atividade física, né? Nós discutimos na aula passada. Eu acho que eles nem pensam muito em atividade física. Está colocando lá para falar, o idoso tem um lugar para fazer exercício. E aí eu acho que as ATIs deveriam estar aí realmente, né? Mas está lá na Secretaria de Saúde, talvez. Com o profissional de educação física dentro da Secretaria de Saúde. Né? Acho que seria por aí, né, Matheus? Por aí, Ricardo. E vamos pensar o seguinte, nós que temos um pouquinho mais de informação, acho que o Rogério colocou muito bem isso na aula anterior, a questão de, né, analogamente, o dono da academia, o gerente da academia, ele desconhece informações que nós conversamos na aula passada. Será que nessas diferentes secretarias, as pessoas que gerenciam, ou pelo menos alguém da equipe, que faz parte de uma dessas equipes, tem o conhecimento, e é um conhecimento muito conceitual, que eu vejo, sabe a distinção entre atividade física, exercício físico, horas de lazer? Porque, a meu ver, e pela fala do Ricardo, parece que não. Porque as ATIs, por exemplo, elas servem como um espaço para atividades de lazer, concorda? A pessoa vai sair, vai lá, sem compromisso algum, vai fazer um movimento ou outro, né? Aquela história, melhor se mexer do que ficar parado, mas
Será que existe uma orientação no sentido, olha, como que você pode se mexer, pensando no exercício físico, né? Como que isso pode ser utilizado como ferramenta, como um programa de exercício físico? Eu vejo que não há essa clareza por parte dos gestores, porque isso não tem acontecido na prática, de maneira geral. É só você olhar as ATIs e quem usa e como usa, a falta de orientação. Então, o documento ali é lindo, mas na prática eu não vejo esse fortalecimento. As coisas ainda, para mim, ainda acontecem muito desarticuladas. Até porque os gestores, normalmente, município pequeno, né, Matheus? Os maiores, tudo bem. Agora, os municípios menores, os gestores não são da área, né? Você pegar quem é secretário de saúde num município pequeno, o cara não tem formação nenhuma, né? É política. No município maior, Maringá, lógico, o cara foi médico, ou é de qualquer área da saúde, né? Agora, nos municípios menores, também se de eu não me política. engano, o secretário de saúde aqui de Arapongas, se eu não me engano, ele é dentista. Pelo Então, menos tá na área da saúde, de alguma forma. Ainda não é. Teve uma época de Paranavaí era um leiteiro, vamos fazer isso. Que fique bem claro, eu não estou fazendo crítica ao profissional. Isso, tá? isso, nada eu contra. Pensando, Nós estamos de level só. Eu estou pensando no ponto de... só estou mencionando que o cara, ele não é... Eu já ouvi, filho. Eu só estou mencionando que o cara não é da área da saúde, né? Visão mesmo, né? Da área da saúde, pensando na prática de exercício físico. Mas um relato aqui que eu vou deixar e para ficar mais claro. Normalmente o secretário ou o experiente, claro, é politicamente, a gente tem que falar de política em algum momento, vai fazer parte da matéria, não tem como fugir disso, mas ele é colocado como uma pessoa com influência dentro de algum partido que devia algum cargo e beleza, colocou o cara. Só que, normalmente, os caras fornecem uma equipe de profissionais para trabalhar do lado. Tá, essa equipe, muitas vezes, ela ignora algumas coisas. Por exemplo, se é uma pessoa que teve uma formação com, sei lá, com futebol, ela vai querer que vai ter mais ações com o pessoal do futebol, vamos dizer assim. Não desmerecendo o esporte ou deixando ou aquilo, só para ficar mais ali dentro do que realmente acontece dentro desses espaços. Então, o secretário de esporte ele vai ter, sei lá, 3 assessores, que normalmente vai ser profissionais da área de educação física ou alguém que mexe com o esporte na cidade, que ele está ali, que vai ter. Só que, mesmo assim, ainda falta capacitação para essas pessoas que vão assessorar o cara que não tem capacitação, entendeu? Então, tipo, fica uma coisa bem redundante, vamos dizer assim, o cara não tem capacitação para ajudar um cara que não tem capacitação. Mas, tipo, apesar de ter todas aquelas diretrizes para seguir, vamos dizer assim, tem que ajudar o idoso. Mas, por exemplo, tem muita cidade que acha que ajudar o idoso é fazer aquele clube de terceira idade, entendeu? Deixar lá o forrozão de sexta-feira para quarta-feira, não sei, depende da cidade, pro idoso ir curtir lá os amigos e acabou. Aquilo, para muitos, acham que aquilo é atividade de terceira idade que ele está promovendo. E ele esquece de, por exemplo, de fazer uma daquelas ações de caminhada coletiva que o pessoal fazia, não sei se estão fazendo mais, mas fazia com o tempo, tipo, quem era um profissional que morava em tal bairro fazia essa caminhada, e eu tive no município de Toledo, fazia isso. Se você fosse um educador físico e morasse no bairro tal, e você organizasse com o pessoal do bairro para fazer uma caminhada todo dia de semana, você recebia um benefício de desconto no imposto, tá? Então, era uma coisa que tinha, não sei se tem mais no município, mas tinha antigamente. E isso fazia com que a cidade se movimentasse, vamos dizer assim. Então, é o que a gente fala, a gente às vezes vai criticar porque uma cidade pequena não tem um cara que foi colocado como secretário de esporte, capacidade para mover a cidade, mas o que vai mais influenciar é a equipe dele que não vai conseguir assessorar ele. Então, tipo, fica esse detalhe, vamos dizer assim, que a gente às vezes deixa passar, essas peculiaridades que fazem a diferença totalmente do processo, tá? Eu não estou falando que talvez seja isso que aconteça em 99% da cidade, mas vai acontecer na maioria, né? E às vezes
essas diretrizes que a gente está vendo aqui, se um deles tivesse lido na faculdade, um desses assessores, talvez mudasse tudo o panorama do apoio que ele pudesse dar para o secretário, o responsável, que vai assinar no final das contas. Tá? Não vai ter como o cara querer mudar o mundo sozinho, ele vai ter que precisar do cara lá que, politicamente, é o cara que tem a força para dar a canetada. E outro problema, né, Rogério? Ele tem aí uma gestão de 2, 4 anos. Acabou isso aí, se trocar o time, pode começar tudo do zero. O trabalho sempre é continuado. Não é um trabalho... Isso eu citei na última aula também, é uma coisa bem chata que acontece. A gente, eu não trabalho mais com administração pública, faz, sei lá, muito tempo já deixei isso de lado. Mas, cara, é uma coisa que você passa raiva todo tempo. Você faz um projeto bom, dá certo. Igual esse de Toledo mesmo. Eu falo que eu não sei se continua, porque mudou a gestão já, sei lá, 5, 6 gestões. Não, 5, 6 eu fui girado, mas isso eu estava em 2010, umas 3 gestões mudou. Se eu perguntar, se eu for lá hoje perguntar para meus amigos que continuam, se eu perguntar para alguém, perguntar, se continua aquele projeto, acho que nem tem, tá ligado? Mas foi uma iniciativa da época que deu muito certo, entendeu? E não era só, claro, não era só para idoso, era para todo mundo. Normalmente você tinha uma caminhada, você conseguia arrumar ali uns 20 ali que queriam caminhar 2 vezes por semana, tinha criança, idoso, você conseguia fazer uma congregação do bairro, mas era bem produtivo. Mas depois que muda a gestão, será que o pessoal vai achar isso com bons olhos? Vai querer continuar dando isenção fiscal para o professor fazer? Quem deu isenção fiscal para o professor fazer isso alguma vez na vida? O cara, deixa aí, não precisa, trabalho, vamos perder imposto para fazer isso. Então, tem vários fatores que vão atrapalhar a dinâmica dos processos. E o principal é isso que o professor falou de novo. Ele sai a gestão, tudo que você trabalhou, tudo que você se empenhou para fazer, quebra, por causa de uma visão do pessoal novo que vai entrar e não está preocupado. Né? Quando se tem secretarias de esporte, onde o pessoal que trabalha concursado, o pessoal que é efetivo da área concursado, é mais difícil ocorrer mudanças, certo? Mas quais secretarias no Brasil têm profissionais que trabalham e são concursados? Quase nenhuma. A maioria é cargo de confiança, que o pessoal chama, né? E isso atrapalha, por demais. Qualquer coisa, seja iniciação esportiva, seja trabalho com saúde, seja o que você imaginar, sempre que vem uma gestão nova, ela atrapalha pra caramba as situações que ficam, tá? Que já tinham, eles querem mudar, querem fazer o nome deles também, de alguma forma, querem fazer coisas que parece para eles podem ser grandiosas, mas no final das contas não tem efetividade com a população, né? Que é o que a gente deveria estar pensando quando está no poder público. Isso que é interessante, Rogério, e eu, por estar atualmente na coordenação do curso em Paranavaí, existe um documento, na verdade é um projeto, chama PDI, você já deve ter ouvido falar, o pessoal já deve ter ouvido falar, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o plano diretor institucional, uma coisa assim. É um plano macro em que existe um desenho todo da universidade, desde construção de uma quadra, local onde vai ser colocado uma piscina, local onde vai ser feito um almoxarifado, sala de aula e assim por diante. Geralmente, esse plano diretor, esse projeto macro, ele é seguido à risca. Então, exemplo, recentemente a Unespar ganhou uma quadra poliesportiva aos moldes da Fundepar, dessas dentro de escola estadual. E o colegiado de educação física foi questionado onde queria colocar essa quadra. E a primeira orientação que veio da direção de campus foi, olha, vamos ver o plano diretor e verificar onde essa quadra está sonhada, está projetada, né? Porque lá na frente você pode ter problemas. Por exemplo, será que aquele espaço ali que coloquei hoje, que é diferente do plano, e aí lá na frente eu posso ser questionado, por que colocaram em um local que não estava pré-determinado ou pré-estabelecido, né? E o que eu vejo dentro dos diferentes municípios é que não há esse plano. O plano é feito a cada 4 anos, a cada gestão.
Então, hoje, por mais que, vamos supor que você hoje seja o gestor da saúde em Paranavaí, ou em qualquer outra cidade, formado em educação física, você deu um bom exemplo, você tem experiência com futebol. Muitas vezes, e não é na maldade, em alguns casos, a tua orientação para os projetos, para a cidade, vão acabar sendo levados em algum momento para esse esporte. Porque para você é a menina dos olhos. É onde você teve experiência, é onde você talvez vai conseguir contribuir mais. E aí eu assumo a gestão seguinte. E eu já gosto mais de atividade física e saúde, exercício físico. Aquele espaço, às vezes, que você montou para o futebol, ou todo aquele material que você comprou para o futebol, ele vai ser direcionado para as atividades dentro do projeto que eu tiver para essa gestão. Até então, você vai ver que talvez não vai haver tanto assim, uma mudança da água para o vinho, mas, de certa forma, está tendo uma continuidade de um trabalho pensando na promoção da saúde. O que acontece é que, primeiro, geralmente é o que você falou, as pessoas que assumem esses cargos não têm competência profissional nesse sentido, a equipe formada é cargo de confiança, às vezes tem alguém que tem relação com a área do exercício físico, mas às vezes não tem, igual o caso que eu citei de Arapongas, e eles não se preocupam com a população, se preocupam, como você falou, em se promover muitas vezes, em fazer alguma coisa, não pensam em deixar um legado para a população. Por exemplo, hoje, se eu fosse um gestor, com todas as limitações que eu tenho, eu pensaria em projetos, ou pelo menos analisar as cidades que fizeram projetos para a comunidade que têm dado êxito. Eu tomaria as decisões estratégicas com o pensamento pautado na ciência, né, nas evidências. Quando eu falo ciência, nas evidências, em experiências de outras cidades, em que, por exemplo, olha, deu certo as ATIs, onde as ATIs foram colocadas? Próximas às UBS, próximos aos UPAs, né, onde foram colocadas as ATIs que deram, consequentemente, melhores resultados. Ou, igual a gente tinha até então aí o projeto Segundo Tempo, não sei se alguém de vocês trabalhou com esse projeto, era um projeto bacana, era um projeto dentro das escolas, em que era promovido o esporte. Morreu o projeto, né? Não sei por qual motivo morreu, mas morreu o projeto. E empregou muita gente, deu serviço, trabalho para muita gente, atingiu muitas escolas, no país todo, né? Eu falo do país porque eu trabalhei na equipe do Paraná, eu viajei para o estado de São Paulo em algumas cidades também, que era o polo de Londrina. Então, era um projeto. Por que morreu, né? Os incentivos. Claro, o material desportivo, que era um baita de um material, iam muitas coisas, desde bola, camiseta, cone, muito material, ficou para as escolas. Mas e a continuidade daquele trabalho? Né? Será que o educador físico que está lá na escola, que acompanhou muitas vezes esse projeto, continuou tocando? Igual você colocou, teve política de incentivo? Né? O cara teve, olha, se você continuar esse projeto, para não se perder, você vai ter isenção, vai ter diminuição do teu imposto de renda, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente não, com certeza não teve. E o que acontece? Que eu vejo, o cara acabou o projeto Segundo Tempo, exemplo, naquela escola, como as diretrizes não determinam, não deixam claro, também não dão incentivos, o cara volta para a educação física escolar trivial, e aquele material vai ser utilizado ou subutilizado, e ponto final. Aquelas crianças que eram atendidas no contraturno, o projeto simplesmente deixa de existir, né? E eu vejo que o problema, um dos problemas, é esse fortalecimento da articulação que não existe. Na minha visão, não existe. Né? E especificamente para a terceira idade, muito menos. E aí eu queria até passar um vídeo rápido aqui, só para vocês refletirem essa questão, né? Se existe realmente um cuidado com o idoso. Ok, eu vou acreditar que existe, tá? Que a coisa funciona, mas eu sei que não funciona muito bem. Você consegue imaginar um atendimento especializado para essa pessoa idosa, que eu vou passar o vídeo aqui agora? Dê uma olhada aí. Ficou o quê? Amarelo? Ou verde? Não, essa é a verde.
Verde. Essa. Que cor que é? Essa aqui. Amarelo. Fala. Amarelo. Amarelo. Fala. Isso. Isso, muito bem, obrigada. E essa? Que cor que é essa? Que cor que é? Azul. Azul. Azul, amarelo. Azul, azul. Esse, amarelo. Vocês acham que tem as pessoas no sistema de saúde estão preparadas para fazer esse tipo de atendimento? Respondendo a sua pergunta, eu vou falar um pouquinho do artigo que você mandou, da Estratégia de Saúde da Família. Eu passei os olhos ali nos resultados e foi feito mais ou menos que entrevistas, né, com os profissionais que trabalham com essas pessoas. E a maioria das menções que os profissionais faziam é que eles trabalham com idosos e os idosos são carentes. E os idosos são um público legal de você trabalhar porque eles são carinhosos, porque eles precisam de receber atenção. Eles vão mais ou menos nessa linha, né? E aí, na discussão, o autor do estudo, né, as autoras do estudo trazem que os profissionais utilizam muito esse termo de carência e eles acabam negligenciando a atenção para outros fatores que são mais importantes na saúde do idoso, né? Outros fatores que deveriam receber maior atenção. E aí as autoras destacam que é muito importante melhorar a formação dos profissionais de saúde, para que o profissional de saúde não olhe para o idoso como uma pessoa que precisa dele ali apenas para ser um amigo, um ouvinte. Claro que isso é importante, mas também precisa da pessoa estar capacitada para oferecer o atendimento que vai contemplar todos os outros fatores relacionados à saúde do idoso. É isso mesmo. Será que as pessoas que atendem lá, e não estou entrando no mérito da formação do profissional de educação física na graduação, da formação ser ruim ou não, mas quem cobra desses profissionais, por exemplo, a diversificação de prática profissional, por exemplo, tentando atender essa idosa que tem dificuldades cognitivas tremendas, né? Tem vários outros vídeos, quando a gente entrar no aspecto de gerontopsicomotricidade, em uma das nossas aulas, vocês vão ver trabalhos de tarefas duplas. Eu nunca vi isso em uma UBS, desculpa, mas eu nunca vi. Os momentos que eu tive contato com o UBS e vendo os idosos serem atendidos, eu nunca vi esse tipo de trabalho direcionado. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de material. Que material que essa mulher usou? Uma fruta de plástico, você compra na loja de R$1,99, caso o governo, né, o Estado não forneça, um brinquedo de uma criança dentro de casa, não precisava nem ser uma fruta, podia ser qualquer objeto. Por que isso não acontece? Né? Esse cuidado não acontece. Né? Por que quem está lá não leva os idosos, por exemplo, para fazerem os exercícios nas ATIs próximas ali? Onde está a falta de elo? Onde está a interrupção desse elo, né, entre essa prática melhorada pro indivíduo idoso? Deixa eu voltar lá na apresentação. Ô, professor, mas quando você questionou, né, que profissional ou se está preparado na saúde pública, me ocorreu se na privada tem esse preparo. Eu não sei se tem. Eu não sei se nós estamos preparados. Mesmo aquele que pode pagar, se ele vai ter acesso, vai ter algum atendimento. Eu acho que são muito poucos profissionais ainda que se dedicam a esses estudos, né? Sim. É o que a gente colocou em uma das aulas, acho que inclusive foi da aula anterior.
Quantos de nós temos a divulgação do nosso trabalho voltado à terceira idade, especializado na terceira idade, né? E eu digo, na minha opinião, não é abrir um espaço só para idoso, mas ter um espaço para idoso dentro de um espaço maior, né? E trabalhar com essas atividades diferenciadas. E diferenciadas não porque o idoso é frágil, diferenciadas porque ele precisa desse atendimento diferenciado, né? Nós, adultos hoje, saudáveis, nós fazemos trabalho de coordenação motora fina, nós fazemos trabalho de equilíbrio, nós podemos fazer alguns exercícios que trabalhem de forma indireta, por exemplo, o equilíbrio, mas nós trabalhamos propriocepção. Casos específicos, talvez você trabalhe, atenda um aluno ou outro, né? Por exemplo, quem faz aí o crossfit, ou quem faz aí o trabalho funcional, em algum momento, em termos de preparação, de dado exercício, existe toda uma progressão pedagógica daquele exercício final, para o cara conseguir fazer o levantamento, por exemplo, fazer o arremesso, eu não lembro, eu não sei os nomes técnicos dos exercícios, mas eu sei que é uma progressão. O cara não chega com um querobel de 30 quilos e começa a fazer o movimento. Há toda uma progressão para chegar naquilo. Mas e por que no idoso nós não fazemos isso? Né? Essa progressão, ou esse cuidado com diferentes habilidades que ele perde ao longo do tempo, e que são importantes para essa autonomia, como o Rogério colocou, essa autonomia, essa independência. O idoso não quer saber, pode perguntar, ele não quer saber de circunferência de braço, ele não tem mais essa vaidade, ele quer ser funcional, ele quer funcionar, ele quer ter independência, ele quer ter autonomia, ele quer conseguir carregar compra para dentro de casa, ele quer conseguir subir escada sem usar uma muleta, ou sem usar o corrimão, ele quer conseguir sentar e levantar da cadeira, se levantar da cama, ele quer conseguir fazer o dia a dia dele normalmente, óbvio, com limitações. Ele não vai atravessar o semáforo em 20 segundos, como é o tempo, geralmente, de um semáforo, 23 segundos. Às vezes ele leva um tempo maior, mas ele vai conseguir atravessar. Ele vai conseguir elevar as pernas para subir o meio-fio. Ele vai conseguir subir a escada da casa dele. E aí, na minha visão, é isso que ele quer. Agora, nós estamos entregando isso para ele. Quando eu falo nós, eu me incluo na crítica e crítica geral para o profissional de educação física. As políticas públicas, elas permitem, elas reforçam, elas deixam claro esse trabalho especializado nosso, porque a partir do momento que deixar claro, vira regra. Vocês concordam? Se dentro do plano nacional estivesse lá, olha, o profissional que trabalhar com atividade física, ou exercício físico, precisa comprovar atuação profissional, precisa comprovar especialização em geriatria e exercício, em gerontologia e exercício. Não existe isso. Passei a próxima diretriz lá, vocês podem varrer o documento, em momento algum fala isso. Por que não cobrar desse cara, quando vai fazer o concurso ou teste seletivo, para trabalhar nessa equipe multiprofissional, por que não cobrar dele essa especialização dele? Porque você imagina, eu não vou fazer inscrição para um concurso desse, porque eu já estou concursado. Mas você, por exemplo, Luana, também não tem interesse, mas você, por exemplo, enquanto formadora de pessoas, isso eu já estou pensando em situações mercadológicas, você atua como formadora de pessoas para trabalhar nesse segmento. Poxa, se o concurso exige, ou se os concursos exigem uma formação especializada, opa, a Luana vai ser contratada, vai ter gente procurando por ela para dar cursos de capacitação. Eu vou dar um exemplo disso. Há um tempo atrás, em Londrina, abriu edital para o NASF, e o salário para educador físico, e era um baita de um salário, chegava a quase 5 mil reais bruto. Uma equipe, uma empresa particular de formação de diferentes profissões, me contratou para dar uma aula, para dar capacitação para o pessoal que ia fazer o concurso. Então, eu dei várias aulas, foram 4 ou 5 aulas, aos sábados, eu não lembro os dias que foram exatamente, para capacitar esse pessoal, porque eles tinham uma prova específica para fazer, para essa vaga do NASF. Então, quer dizer, gerou a diretriz e o edital do concurso, gerou a demanda de cursos, gerou a demanda de formação de pessoas. Então, emprega, além de
daquela pessoa que vai ganhar o concurso, vai vencer o concurso, emprega outras pessoas de forma indireta que precisam ministrar curso de capacitação para esses candidatos. Você percebe? Então, quando o documento ele não deixa claro a nossa intervenção, a exigência da qualificação para a nossa intervenção, acontece o que a gente vê. Muitas vezes, talvez até o fisioterapeuta dando pitacos na prática profissional, porque, querendo ou não, ele, em termos de patologia, ele tem, de maneira geral, ele tem muito mais formação do que nós. Ele atende, por exemplo, quando ele faz os diferentes estágios na graduação, ele atende diversas populações nos hospitais universitários ou nos pronto-atendimentos. E, entre eles atendem os idosos. Então, eles têm uma prática profissional e até uma exigência dentro do curso. Muitas vezes, eu não estou defendendo o fisioterapeuta, nem dizendo que é correto eles atuarem na nossa profissão, e também eu vejo que existe uma linha muito tênue, né, entre o que é fisioterapia e o que é educação física, e não vou entrar nesse embate, porque eu nem tenho uma solução para essa condição, mas eles acabam tendo mais capacidade em termos de conhecimento do que nós, principalmente em aspectos em situações patológicas, situações de problemas de saúde. E aí os documentos não pedem essa exigência, não pedindo essa exigência, ou não deixando claro isso, qualquer um entra, qualquer um faz. E às vezes na prática profissional, com medo de tomar alguma decisão errada, ou tomar algum procedimento inadequado, o que é mais tranquilo fazer? Fazer o trivial. Ser o amigo, como o Rodrigo colocou, bater papo, bater nas costas, dar uma orientação ou outra, mas não ser ousado, não ser diferente. Quem teria hoje culhões para assumir uma prática, por exemplo, de treinamento de força dentro das UBS, seja com o próprio peso do corpo, ou com algum equipamento, garrafinha com areia, com água, enfim, qualquer outra estratégia. Com medo de, talvez, tomar uma decisão diferente do que as outras UBS tomam em relação à prática de exercício físico, e, porventura, ter um desfecho negativo. Uma idosa morrer, uma idosa ter um infarto, uma idosa se machucar, um idoso se machucar. E aí eu vejo que, talvez, um dos motivos seja, eu não tenho preparo para isso. Mas vocês percebem que, talvez, o sistema permite a pessoa entrar sem esse preparo? Porque as diretrizes não cobram, não deixam claro a nossa atuação e as cobranças, os nossos deveres, né, em termos de formação, em termos de atuação. Os concursos, muitas vezes, não pedem essa especificidade de formação. E aí entra o que é? O formado em educação física, ponto final. Qual a sua experiência prévia com um idoso? Nenhuma. Tá, mas passou, deu sorte, passou, acertou as questões, beleza. Esse é o cara que vai ficar lá por 20, 30 anos conduzindo as atividades. E se isso se prolifera de maneira igual para outros concursos, outras vagas, nós temos no final aí centenas de profissionais sem capacitação. Alguém discorda do que eu estou dizendo? De maneira alguma, né? Acho que é bem isso mesmo. A gente tem que entender também que a educação física, ela se divide em várias sub-áreas que, às vezes, a pessoa segue algum caminho que não vai auxiliar nesse tipo de contexto. Por exemplo, se o cara se especializa em treinamento, vamos dizer assim, muitas vezes ele não vai se interessar por terceira idade. E a gente esquece que a educação física trabalha em algum momento com todas essas áreas. Seja o treinamento de idoso, de adolescente, ou a pessoa fala que vai se especializar em academia e esquece que vai ter idoso na academia, certo? E ele acaba se preocupando tanto em aprender HIIT, aprender outras modalidades, e acaba simplesmente esquecendo que ele teria que aprender o HIIT para a terceira idade, como ele trabalharia isso com o idoso. E essa falta de preparo sempre vai ser citado nas aulas aqui, acho que é o maior problema hoje dentro do campo, que eu estou vendo a gente debatendo aqui. A gente debateu ontem na aula do Juliano em epistemologia sobre o agir da educação física, e você citou aqui uma fala que fez bastante sentido, que a gente aprendeu ontem. Eu não vou expor o que ele falou aqui, que a gente debateu ontem aqui, para não alongar a aula,
mas acho que essa falta de preparo e falta de interesse em melhorar dentro do campo também é o que faz com que a gente progrida tão pouco ultimamente em várias áreas, né? Então, ter as leis, ter as diretrizes para seguir e não ter profissionais que tenham vontade de seguir essa diretriz também atrapalha dentro do que a gente quer trazer para o ideal, vamos dizer assim. A gente tem aqui um campo enorme, a terceira idade, com vários e vários pessoas querendo, igual o próprio artigo do VUS lá, do VUP lá, estava falando que os idosos querem ser independentes, mas a maioria não sabe o que é o idoso ser independente, né? Como você deixa um idoso independente? Você deixa ele fazer o que ele quiser? Entendeu? Ou ele simplesmente quer que você passe um exercício para ele, como aquele vídeo que você passou da senhorinha fazendo o próprio, ela mesma fazendo o exercício dela lá, treinando e tal. Então, a gente tem alguns tabus para quebrar, e não vai ser a gente, talvez, que vai fazer isso de momento, mas a gente pode começar a pensar melhor isso. Eu sei que cada um tem uma prática aqui, algum serviço, alguma atuação, e talvez a gente começasse a pensar por aí. O que você faz na sua prática hoje que tem idoso que você possa melhorar? Entendeu? Tipo, você trabalha na faculdade, você dá aula para pessoas, quantos idosos tem que você já viu frequentando faculdade? Quantas vezes você pensou em fazer algum trabalho com esses idosos que vão para a faculdade? Eu lembro que normalmente não vai ter tanto idoso em faculdade, mesmo pública, particular, é bem raro. Já se formou quem tinha que se formar e poucos vão. Mas e os que vão? Quem se preocupou alguma vez com eles? Entendeu? Tipo, a gente tem que começar a pegar esses detalhes, mas não só isso. Eu sei que a maioria aqui trabalha com academia, já teve essa experiência, mas pensa na sua carreira como professor de academia. Quantas vezes você parou e pensou, putz, eu tenho 3, 4, 5 pessoas idosas que vão na academia. O que eu tenho que fazer para melhorar as atividades deles, para serem mais proveitoso para ele e não ser uma mesmice? Porque eu já vi isso, você já viu, todo mundo já viu. O cara, você vai na academia, o professor passa o mesmo treino que ele passaria para o mesmo treino inicial que ele passa para uma pessoa que tem 15 anos, ele passa para um idoso que tem 80 que chegou na academia. E é absurdo, cara, absurdo isso. Porque o idoso não tem a mesma força ainda, pode ter alguma doença crônica, eu já citei isso aqui, mas é uma coisa que sempre vai voltar, né? E eu sei, parece que eu estou fugindo um pouco do que a gente estava falando ali agora há pouco, mas essa questão meio que vai e volta, né? Sempre vai ficar rodando, tá? A gente tá numa matéria que foi fantástico, tá começando a matéria aqui de terceira idade, a gente, pelo menos o pessoal que está aqui, está conseguindo ver algumas coisas que nunca pensou antes, pelo menos eu nunca pensei da época que eu tive contato com terceira idade, assim, com mais afinco, de pensar como que eu poderia deixar eles mais autônomos, por exemplo. É uma coisa que, para mim, foi bem impactante no texto hoje, tipo assim, a autonomia do idoso. É uma coisa que eu estou pensando até agora, entendeu? Tipo, porra, como eu não deixei o fulano, que eu trabalhei, ciclano, mais autônomo, né? Tentei tratar ele como se fosse uma criança, sabe? Algumas vezes que você vai fazer isso. Então, a gente tem esses tabus para quebrar, vamos dizer assim, né? Acho que fui um pouco fora da órbita que a gente está aqui, mas acho que a dinâmica em si basicamente vai ser esse caminho, sabe? A gente tem todos os pormenores, mas a gente tem uma coisa que é bem latente, vamos dizer assim, tanto na esfera pública como na esfera particular. A Luana citou alguma coisa assim, a gente continua com os mesmos erros, certo? Porque são basicamente a mesma formação ou as mesmas pessoas com os mesmos tipos de ações que fazem com que ações eu tenho uma academia particular ou sou uma academia pública seja a mesma coisa praticamente, entendeu? Não se muda tanto nessa parte. Eu não vou entrar em questão de particular ou pública, é uma melhor, outra mais formação, não sei o quê. Eu estou falando que sempre cai na mesma máxima, né? Tipo assim, a gente trata ainda o idoso como se fosse, sei lá, uma criança ou coisa do tipo, em vez de entender que eles têm outras particularidades que a gente
deixa passar simplesmente por falta de experiência ou especialização nessa área. Por isso que a matéria do Matheus vem bem a calhar nesse momento, dentro, para mim, da minha visão, né? Mas, tipo, entender essa relação entre profissional e autonomia do seu cliente vai fazer diferença na vida de vocês. Beleza. Você tocou no assunto aí de deixar, o documento fala isso, de deixar o idoso autônomo e independente. Vamos imaginar que todos vocês trabalhassem, ou trabalharam, ou trabalham com idosos. E você deu o exemplo, né, do indivíduo entrando na academia, o idoso, e fazendo o mesmo treino do aluno de 15, 20 anos. Isso pode acontecer, não tem problema. O mesmo exercício de supino, vertical, horizontal, back deck, qualquer que seja ele, o HIIT, o idoso pode fazer, ele é um ser humano igual. Agora, eu vejo que se há e existe conteúdo suficiente, embasamento suficiente para isso, para uma atuação diferenciada, e o idoso, ele tende a perder, de maneira geral, a tua capacidade, por que não, por exemplo, você olhar para um quadro desse, para uma foto como esta, e pensar assim, olha, vou montar meu treino para o Ricardo e é o meu aluno idoso, tá? O Ricardo, além de fazer os exercícios da musculação triviais, mesmo que sejam os mesmos exercícios para o adolescente, para o adulto, dentro das recomendações para idoso, então ele vai fazer lá 3 séries, 2 séries, de 10 a 15, de 8 a 12 repetições, vou optar por máquina, porque eu quero mais segurança para ele, você vai tomar algumas medidas de precaução, preventivas, beleza, mas aí você vai olhar aqui e pensar assim, o que eu posso fazer de exercícios complementares ou substitutivos. Então, em vez de, por exemplo, dar um exercício de 3 séries de um leg press, em vez de fazer 3 séries, eu vou fazer 2, que já vão atender as necessidades dele, e aquele tempo que ele gastaria com mais uma série, eu vou fazer um exercício, por exemplo, para tentar atender a situação do pegar transporte. A gente sabe que a entrada no ônibus, aqueles que não têm a situação de baixar o ônibus, né, a suspensão, enfim, o idoso precisa levar as pernas acima do seu quadril, por exemplo, em alguns momentos. Então, em vez de fazer o leg press ou agachamento, 3, 4 séries, dependendo de como tiver a prescrição do treinamento, e aqui eu não estou dando receita de bolo, eu estou dando ideias, confabulando ideias, eu vou fazer 2 séries de cada nesse momento, e depois eu vou fazer ele transpor um objeto, para que ele eleve a perna dele acima do quadril, ou que simule uma condição dele entrar no ônibus. Porque isso, para o dia a dia dele, ele vai ter autonomia. Então, o que eu estou fazendo de treinamento hoje vai se transferir ativamente no dia a dia dele. Quantas pessoas fazem isso? Olha aqui, olha, o idoso ter controle urinário esfincteriano. Hoje, existem alguns exercícios, e eu aprendi um ou outro deles no curso de Pilates, que eles utilizam para controlar, por exemplo, essa vontade de fazer xixi. Então, existem exercícios que você pode fazer. Nunca fiz o curso de Pilates. Poxa vida, hoje você tem o YouTube aí que você pode digitar lá, ó, exercícios para controle urinário. E você vai ter uma gama de vídeos mostrando alguns vídeos porcarias, outros baseados em evidência. Hoje a gente tem acesso à informação para poder fazer esse treinamento diferenciado. Exemplo, o que o idoso precisa, né? Ele vai ao banco, beleza, ele precisa empurrar a porta para entrar no banco. Então, eu vou passar um exercício de empurrar para ele. Qual o exercício de empurrar? Pode ser um supino, pode ser um supino no crossover, pode ser um rubber amarrado em uma barra, um mastro dentro da tua academia, dentro de um pilar, e você vai fazer ele fazer esse movimento mais próximo da realidade. Ou tem um pneu do treinamento de crossfit, vou ajudar o idoso a empurrar uma parte, mas ele vai empurrar a maior parte. Então, existem N possibilidades de se trabalhar. O que eu vejo que falta é sentar, olhar para trás, ver o que o idoso precisa, o que ele costuma perder e como que aquele exercício pode auxiliá-lo. Você deu exemplo, por exemplo, do treinamento da musculação, o mesmo treino para a criança e para o idoso. A meu ver, pode ser o mesmo.
Mas o motivo de você aplicar aquele exercício ou aqueles exercícios precisa minimamente ser pensado. E não, vai trabalhar o peitoral. Beleza, trabalhar o peitoral e tríceps. Ok, vai fazer o supino. Ponto final. Agora, aonde no dia a dia o idoso usa esse movimento? Será que não vale a pena passar um exercício diferente nessa condição, que vai melhorar essa autonomia e independência dele? Que o dia a dia dele seja melhor? Então, o que eu vejo é essa falta de reflexão, porque vai te tomar tempo, vai te tomar ter que pensar sobre isso, buscar informações, mas você pode ter certeza que a atuação profissional é diferenciada. Em alguns momentos, o protocolo de treinamentos, qualquer que seja a modalidade, ele vai acabar sendo diferente, porque você teve que pensar diferente. Porque o idoso, ele não é igual a uma criança. O adulto não é igual a uma criança. Um atleta que você vai prepará-lo, ele precisa desenvolver algumas habilidades diferentes daquele cara que você atende na academia. Às vezes vai ser o mesmo exercício, a mesma execução. Porém, se pensado estrategicamente, tá ok. O problema é fazer, olha, igual como eu vi a vida inteira em academia. Chega o aluno, é iniciante, fichinha branca. Já está até marcado os exercícios, 3 séries de 15. Por que ele tem que fazer 3 séries de todos os exercícios, 15 repetições? Por que ele não pode fazer uma série para um exercício, 2 séries para outra, 3 séries para outro, e assim por diante? Por que tem que ser 3 de tudo? E aí, acho que o Ricardo tem experiência na musculação, já deve estar vivendo isso, vendo isso. É intermediário, opa, 4 séries de 8. Vamos passar agora de articulado, localizado para articulação, agora para treinamento A e B. O cara vai treinar segunda e terça, que descanso na quarta, quinta e sexta. E aí o cara, não, agora você já é quase intermediário avançado, vai fazer o treinamento ABC. Opa, o famoso ABC. Mas a academia não abre no sábado, não tem problema, você repete o C na segunda e assim por diante. Tá errado, não, o idoso pode fazer esse treinamento. Mas qual é a lógica dele fazer esse treinamento? Você pensou nisso? Se você pensou, tá beleza. A minha visão tá ok, você pensou nisso. Então, você direcionou os exercícios de acordo com a necessidade dessa pessoa. Beleza. Agora, simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, ponto final, aí eu não... Por que existe, então, especialização nesse tipo de população? Né? E volto a dizer, não é porque é uma população frágil, mas é uma população que, muitas vezes, em algumas condições, você vai ter que fazer um treinamento cognitivo. A gente faz treinamento cognitivo com uma criança saudável? Vocês já viram esse tipo de treinamento? Talvez vocês façam treinamento cognitivo com uma criança que tem déficit de atenção, ou tem algum retardo em termos de comportamento, em termos de movimento. Agora, caso você é uma pessoa aparentemente saudável, o que a gente faz? Ctrl+C, Ctrl+V, 3 séries de 10 a 15. Nós não atendemos a especificidade daquela pessoa. Atende, beleza, o cara tem escoliose, vou passar exercício, então, para fortalecer e para alongar. Ok. Mas, para o idoso, quantas vezes nós pensamos nisso? Exemplo desse vídeo que eu passei, da senhorinha. Quantos fazem trabalho? Olha, 15 minutos de treinamento hoje, em vez de ser alongamento, não vai ser alongamento, vamos fazer o trabalho cognitivo. Vamos praticar a tabuada com a senhora. Isso eu vejo que nas UBS é o que falta. Não é conversar e ouvir. Conversar e ouvir também, como o Rodrigo colocou. Mas, em alguns momentos, fazer um treinamento diferenciado para essa idosa. Não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Não, mas você está lá, você tem 40 horas do seu trabalho. Peça para ela vir 3 horas da tarde, você atende ela meia hora lá, ensina ela a fazer. Se ela vem com a filha, com a tia, com a sobrinha, ensina a tia, a sobrinha a fazer, para fazer em casa. Quantos recebem esse tipo de orientação? Porque a gente sabe, o treinamento, ali naquele horário, 3 vezes por semana, 1 hora por treino, muitas vezes não é o transformador, não é a transformação da Xuxa, né, que eu costumo brincar. É o comportamento do resto das 23 horas. Então, a idosa está em casa, por que não ensinar ela a levantar e sentar da cadeira, que ela está fazendo um exercício de agachamento? Olha, mas não utilize os braços, porque geralmente você faz com os braços e diminui a possibilidade de fazer força com os membros inferiores. Então, a senhora vai sentar. A senhora gosta de assistir novela? Então, tá bom. Quando a senhora for assistir novela, vamos fazer o seguinte, cada intervalo da novela, uma parte a senhora vai assistir em pé. E a outra parte a senhora vai assistir sentada. Tá bom? Tá bom. Cara, você mudou a vida dela. Parece pequeno o detalhe, e é pequeno, porque é detalhe. Ninguém tropeça numa pedra grande, não é verdade? A gente tropeça numa pedra pequena. Então, é o detalhe que faz a diferença, nesse sentido.
Quantos de nós orientamos o idoso a fazer isso? Ou está lá assistindo a novela? Vamos alongando. Troca o braço, ensina a pessoa a alongar, para ela ter autonomia de tomar a decisão de fazer em casa. Se a gente não ensinar, a pessoa não vai fazer em casa. Significa que ela vai fazer? Não, mas você deu chance, você deu arma para ela. Você deu condições para ela fazer. E assim, são vários outros exemplos, né? E geralmente, quando o idoso mora com alguém, essas atividades de cognição, por exemplo, são mais fáceis, porque tem alguém para poder ministrar. Então, está sentado lá os dois, o pai e o avô, né, o neto e o avô, passa o exercício para ele. Faz lá 2 vezes a semana, tem que estimular. Um dos problemas do idoso é a falta de estímulo. Eles tendem a diminuir os estímulos, os diferentes estímulos. Eles começam a ter essa introversão social, então eles começam a se isolar, e eu falo isso com experiência prática de pai e mãe, principalmente minha mãe. Então, eu falo sem medo de errar, eu vejo isso. Esquece a pandemia, não estou falando nada da pandemia, estou falando de condições fora da pandemia, condições normais. É natural eles se isolarem. É uma regra? Não, mas é quase que uma regra. Os poucos que procuram exercício físico, atividade física, você já vê que eles já vêm com uma condição diferenciada. Aquela senhorinha que eu mostrei no vídeo, ela, a meu ver, ela está no fundo do poço. Ela já não consegue nem falar, né? Então, ali, é fazer o mínimo do mínimo e esperar chegar a hora dela. Agora, ela poderia ter chegado nessa idade que ela tem, que eu não imagino qual seja, foi um vídeo que eu peguei na internet, mas ela poderia chegar naquela idade que ela está ali, aparentemente, melhor. Sem os dentes, não tem como prevenir a perda de dente, né? Mas mais lúcida. Por que outras pessoas chegam melhores? É genética? Ok, tem influência, mas estilo de vida também. O que essa idosa fez ao longo do tempo para pagar a conta agora desse jeito? Porque ação, consequência. Em algum momento da vida dela, ela foi negligente ou foram negligentes com ela. Essa é a minha visão. Porque quando você entra em desuso, as chances de você piorar mais rapidamente, em todos os aspectos, são maiores. E aí gostaria de ouvir quem discorda disso. Engessa um braço, fica 3 meses engessado, tira o gesso, vai verificar a diferença do braço engessado e do braço não engessado. Então, o desuso, de maneira geral, leva a pessoa a isso. Tende a levar a pessoa a isso, né? A falta de estímulo. Vou dar um exemplo simples. Eu ando já desde os 14, 15 anos de bicicleta. Além de ficar mais cagão quando a gente vai ficando mais velho, por falta de prática, tem coisas hoje que eu não faço mais na bicicleta. Antigamente eu fazia provas de downhill, descia razoavelmente bem. Hoje eu já não tenho mais essa habilidade, né? A maior parte das vezes que eu pedalo, a maioria das vezes, é em asfalto. Então, quando eu vou para a terra, eu sinto dificuldade. Eu estou com 38 anos. Eu sinto dificuldade de fazer o que eu fazia há 20 anos atrás. Eu não tenho mais a mesma ousadia, não tenho mais a mesma habilidade. E é natural. Nessa pandemia, eu tenho feito alguns exercícios de capoeira dentro de casa, coisa que eu pratiquei há 10, 15 anos atrás. Eu penso no movimento ainda, mas não consigo mais executá-lo. Que dirá um idoso, uma pessoa acima de 70, 80 anos. Não estou dizendo que ela tem que plantar bananeira, fazer macaquinho, nada disso. Mas, conforme o tempo vai passando e você vai entrando em desuso, a tua capacidade de execução, de maneira geral, ela tende a se diminuir, né? Então, precisa haver um estímulo constante. E, em alguns momentos da vida, algumas habilidades precisam também ser estimuladas. Quem aqui pratica no dia a dia tabuada? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Nós não fazemos isso. Nós usamos muito agenda, anotação no celular. De certa forma, a gente se acomoda por conta da tecnologia e não ter que pensar. Fazer conta. Quantos aqui fazem conta, preferem, né, para ter certeza, para receber o dinheiro certo, receber o troco, mas a falta de exercício disso também nos leva a um esquecimento, a uma dificuldade para raciocinar. Que dirá uma pessoa que, além dos aspectos cognitivos, os aspectos fisiológicos se modificam extremamente. As sinapses já não funcionam da mesma forma, né? E assim outros aspectos no organismo. Então, só para fechar isso que o Rogério colocou, o problema não é fazer o mesmo treinamento
da criança para o idoso. O problema é não pensar na justificativa para aquele treinamento, para fazer o mesmo treinamento. Pode, todo mundo pode fazer HIIT. A minha visão é essa. Todo mundo pode correr a maratona. Todo mundo pode pedalar. Todo mundo pode fazer o crossfit. Agora, para que eu estou fazendo para essa pessoa? E esse pensamento não precisaria existir só para o idoso. A minha visão é que precisa existir para a criança. E se é uma criança com déficit, com algum problema, precisa ser pensado ainda mais. Porque trabalhar com gente saudável é fácil. As chances de você errar são menores. Agora, é uma pessoa que tem algum problema de saúde, tem algum problema cognitivo, como é que você vai trabalhar? A exemplo, quem trabalhou, já trabalha com um autista, será que vai fazer o mesmo treinamento? Eu preciso ter uma diferenciação nisso? Então, são coisas para a gente pensar, né? Vamos avançar nos eixos, onde vocês tocaram lá, o aspecto, cadê? Depois eu posso mandar esse material para vocês, tá? Vocês falaram da informação, aqui, ó, promover a produção e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, de análise de situação de saúde e de inovação em saúde, contribuindo para a sustentabilidade do SUS. Nesse ponto, eu vejo que as pesquisas elas evoluíram bastante, né? Para a terceira idade, especificamente. Você pegar aí na literatura, tem vários trabalhos promovidos dentro das UBSs, dentro das próprias ATIs. Eu até mandei, essa aula passada, eu mostrei para vocês uma dissertação de mestrado da Unopar, né, sobre uma proposta de manual de exercício. Então, eu vejo que essa produção do conhecimento e disseminação, ela ocorre. Então, aqui nesse eixo, eu vejo que ele é bem atendido. Não só pela nossa área, por qualquer área que envolva a saúde. Trabalhos de fisioterapia, provenientes de fisioterapeutas, né, os autores de fisioterapeutas, enfermeiros. Eu vejo isso, por exemplo, dentro em termos regionais, né, na Unespar, o curso de enfermagem, por eles terem atuação dentro das UBS diretamente, eu vejo direto alguns TCCs trabalhando com o idoso, por exemplo, nas UBS. Eu vejo que eles aplicam lá questionários, eles fazem alguma intervenção nesse sentido. Então, esse eixo é um dos que eu percebo que ele tem sido bastante explorado na área da saúde, né? E aqui, ó, ciência, tecnologia e inovação do SUS. Fortalecer o complexo industrial de saúde para expandir a produção nacional de tecnologias estratégicas e a inovação em saúde. Sempre que eu ouço esse termo, estratégias de tecnologias estratégicas, eu participei de um processo de seleção, que foi o Ricardo foi candidato também. Um aluno estava propondo um aplicativo, se eu não me engano, para treinamento, para registro de treinamento, eu não lembro exatamente o que era. E aí eu me pergunto e jogo a pergunta para vocês. Nós da educação física, e eu não estudo tecnologia, mas até por curiosidade mesmo, vocês, eu não consigo ainda enxergar a educação física tão fortemente nessa diretriz, nesse eixo, de desenvolver algum equipamento, algum software, ou algum produto para melhoria da atuação, por exemplo, com a terceira idade. Vocês têm algum relato disso, alguma experiência com isso? Vocês estão aí ainda? Acredito que sim, né? A questão do aplicativo, não foi se o Igor estiver na sala aí, não foi o Fernando, seu companheiro lá de grupo? Eu acho que foi isso mesmo, Fernando. Oi, professor. Oi, pode falar. Então, foi o Fernando mesmo, amigo meu de pós-graduação, só que ele propôs esse aplicativo para a população obesa, né? Só a população adulta, de 18 até 50 anos. E aí ele propôs esse aplicativo que ele utilizou um relógio da Mi Band para estar acompanhando essa população adulta. E esse aplicativo, ele registra vários comportamentos, como o sono,
a distância que esse adulto percorreu. Então, a gente conseguiu fazer um mapeamento para ver assim, se ele está realizando aquilo que foi proposto para ele nas aulas de educação física, nas aulas teóricas. Então, na minha opinião, eu acho que é bem válido utilizar esse aplicativo, usar essa parte da tecnologia, tanto para a população adulta, né, como para a população idosa, que eu acho que daria para ver, assim, se esse idoso está se movimentando, se esse idoso está fazendo alguma atividade física. Então, esse que foi a proposta do Fernando, né, na pós-graduação, de fazer esse mapeamento da população adulta com obesidade. Ah, tá, beleza. Então, e aí eu pergunto assim, será que, como você tem proximidade com ele, do seu grupo e tudo mais, existiria a possibilidade de pensar esse software, por exemplo, esse aplicativo, para a terceira idade, em algum aspecto, para acompanhar alguma coisa? Eu não fiz uma pesquisa, uma busca disso, estou só dividindo com vocês a minha curiosidade, porque até que ponto nós, da educação física, investimos, por exemplo, em aspectos tecnológicos para a terceira idade? Eu sei que o Fernando, ele tem parceria, se não me engano, vocês têm parceria com algum setor de engenharia, alguma coisa assim, matemática, não lembro se é engenharia ou matemática, para ajudar a desenvolver o aplicativo. Até mesmo porque nós, da educação física, não recebemos formação para isso, né? Mas pensar nisso, por exemplo, tem um edital na Fundação Araucária, hoje aberto, que ele é direcionado a... Deixa eu até abrir aqui para não falar bobeira. Ele é direcionado à parte tecnológica, né? Eu não sei se é da Fundação Araucária, acho que é da Fundação Araucária. Eu vi esse edital em algum momento, tá? Mas é um edital ou é CNPq, eu acho que é CNPq, que está aberto o edital para questão tecnológica. Então, você tem que propor um projeto para melhoria em termos tecnológicos. E eu fiquei pensando, falei, poxa, eu queria mandar alguma coisa, né? Mas, aqui, ó, chamada Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, no CNPq. Então, eu fico pensando assim, até que na nossa prática profissional, nós tentamos desenvolver produtos ou serviços tecnológicos para o atendimento à terceira idade. Primeiro, é possível? Eu acho que é. Agora, sendo possível, o que nós poderíamos propor? Já tem alguma proposta? Porque aí eu sempre falei para vocês, eu penso na nossa disciplina, mas eu penso no mercado de trabalho. Se vocês querem ganhar dinheiro, se vocês querem construir uma atuação profissional diferenciada, o que existe hoje em termos tecnológicos voltados para a terceira idade? Seja um aplicativo para monitorar treinamento, ou seja, um produto para atender um treinamento específico, ou para melhorar. Não estou falando daquelas bermudas AbShaper que fazem milagres, não. Estou pensando em condições de algum equipamento voltado para a terceira idade, né? Igual fizeram aí, há anos atrás, o treinamento funcional, aí desenvolveram um monte de cordas, kit de escada de agilidade, com não sei o quê, aí você faz o curso, paga lá X reais e ganha o equipamento e instruções de como utilizar. O que nós temos de produto para a terceira idade? E aí fica a pedra lançada nesse sentido de desafio profissional, né? O que nós temos? Eu não sei responder, eu não tenho resposta pronta, mas o que nós temos para a terceira idade, pensando nesse eixo da parte tecnológica, e não só para atendimento no privado, nas academias, mas atendimento no SUS, por exemplo. O que nós poderíamos ofertar ou criar de material para oferecer para as UBS, por exemplo, para desenvolver treinamento exercício físico com a terceira idade? Uma coisa móvel, uma coisa mais viável do que, talvez, as ATIs. Vocês já pararam para pensar nisso? O que tem será que existe algum incentivo hoje, alguém pensando nisso? Ou tem algum trabalho com pelo menos uma proposta disso? Eu desconheço, mas também não fiz uma pesquisa a fundo.
Então, talvez seja aí a menina dos olhos para um próximo trabalho de vocês, ou até um próximo desafio profissional de vocês. Eu confesso que eu não sei, mas aí fica a pergunta para pensar. Será que tem? Será que tem gente ganhando dinheiro com algum produto, algum serviço ofertado, pensando tecnologicamente? Será que tem? Aquele que chegar primeiro vai levar a bolada, né? A gente sabe, hoje tem personal trainer, por exemplo, que tem uma Kombi e leva o delivery, né? Leva o exercício para casa da pessoa. Para numa praça, descarrega pneu, corda, etc, etc, e faz o trabalho. Junta tudo no carro e vai para outra cidade, ou para outra casa. E para o idoso? O que a gente tem de posse? O que a gente tem de alguém trabalhando? Seja esse tipo de atendimento, a prestação de serviço, como eu coloquei, ou algum produto específico para o idoso. Um kit de treino que ele possa fazer, e um vídeo tutorial, não sei, existe? Se não existe, eu acho que uma das funções minhas em relação à disciplina, como eu coloquei anteriormente, é instigar esse pensamento também, né? Porque nem só de sol vive o homem, vocês precisam também ganhar dinheiro. Então, usar o conhecimento para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, eu falo, não ficar milionário, óbvio, às vezes alguns têm essa ambição, mas eu digo, ter uma vida digna, fazer da profissão realmente a profissão, né? E então fica aí o pensamento. Não sei o que vocês têm para dizer, se alguém tem algum conhecimento disso, né? Eu não tenho, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena pelo menos pensar. Assim, ó, só para complementar a sua parte, a gente sabe que nossa formação não é para trabalhar com engenharia de criação de software, né? Ninguém aqui fez engenharia de desenvolvimento. Então, para criar um aplicativo e ser competitivo, não adianta você só criar um aplicativo, ele tem que ser competitivo, ele tem que ser algo que o público em geral passe a usar, como foi o caso das Mi Band, por exemplo, que foi uma inserção de tecnologia, porque ela monitora completamente a saúde da pessoa. Eu tenho sei, faz todo o monitoramento que você precisa, desde do seu peso ideal, que muita da população desconhece essas coisas, mas enfim, e você tem um aplicativo que é gratuito, mas você tem um custo para ter o aplicativo, mas você vai pagar aí o preço da pulseira, certo? Só que essa talvez não é uma das alternativas mais fáceis de você fazer. Por exemplo, todo mundo que criar um aplicativo aqui, sair daqui e falar, vou procurar uma forma de fazer um aplicativo. Primeiro, ele vai ter que ter um custo de investimento. E essa é um dos maiores fatores que vai fazer você chegar na hora de fazer o aplicativo e desistir. Porque você precisa contratar alguém para fazer. E para fazer um aplicativo hoje, é em torno de 60 a 100 mil reais. Você contratar uma pessoa que faça um aplicativo em condições de ser competitivo. Não estou falando nem que ele vai ser o mais baixado da sua loja, do seu iPhone ou do Google. Mas, tipo, você vai gastar só um valor com a aplicação, para alguém fazer o aplicativo para você. E você vai gastar mais um valor para a divulgação desse aplicativo, certo? Você vai ter que pegar um garoto propaganda, você vai ter que fazer todo um plano de ação para esse negócio ser conhecido. Porque não adianta você falar que a Mi Band ninguém divulgou. A Mi Band se divulgou. Porque no partir do momento que ela começou a vender a pulseira e várias pessoas começaram a usar e viram que tinha um aplicativo, e era uma coisa que só tinha daquele Apple Watch, né? O relógio da Apple que fazia a mesma coisa, só que a Mi Band tem um quarto do valor da Apple, ela ficou popular por causa do valor e por oferecer mesmo recurso. Então a gente tem alguns muros para pular aí durante o processo de criação. Não que não seja algo que vai ser feito, mas você tem que estar disposto a investir um valor alto para o retorno ser alto, certo? Então, tipo, a gente pode criar outras alternativas, pode. O que pode ser feito para criar? Não sei, tá ligado? Aí vai de cada um. E nem sempre a ideia que você criar, ser na primeira, vai ser a que mais vai ganhar dinheiro. Recomendo vocês todos a verem o filme do McDonald's, que tem no Netflix lá, como foi feito o McDonald's, que mostra como uma boa ideia,
que o cara fez um negócio pioneiro, que ele fez tudo para dar certo, foi passado para outro cara a um custo bom, né? O cara ganhou um dinheiro com isso, mas ele não foi o primeiro, nem ele, o dono do McDonald's, que eu acho que nem sei se está vivo ainda, o cara que comprou a parada, ele nunca criou nada do McDonald's. Ele só pegou, nem o nome é dele, tá ligado? Então ele só pegou o projeto que alguém tinha feito e comprou. Talvez se a gente tiver essa visão também, pode ser pega algum aplicativo que alguém está usando, você compra e continua usando e faz uma gestão comercial, mas tem que ser uma gestão comercial, daí já foge um pouco da área da educação física. É uma coisa que demanda tempo, interesse, aprendizado e coisas do tipo. Então, tipo assim, foge um pouco da nossa alçada. É interessante que a educação física ela entra e sai de várias áreas, certo? A gente tem uma oportunidade ferrenha de fazer tal coisa para o curso, para a minha atividade ser mais lucrativa. Por exemplo, uma coisa que ninguém pensa em fazer da pandemia mesmo. A pandemia veio, e eu lembro que todo grupo que você falava, todo que você entrava, a galera reclamava que não conseguia trabalhar. E só depois de, sei lá, um mês, alguém resolveu começar a dar aula online, certo? E essa pessoa conseguiu ter uma vantagem. E quantas pessoas resolveram trabalhar com idoso com aula online? Mas idoso não tem acesso à tecnologia, idoso não sei o quê. Tem uma parcela da população que tem, sabe mexer muito bem nos negócios e seguiria qualquer profissional que desse live aí gratuita ou cobrasse, sei lá, para ter os exercícios para a terceira idade. Então, tipo assim, falta um pouco de adaptação também na nossa parte. É visível isso, certo? Então, tipo assim, o pessoal pega muito em reclamar quando as coisas param, mas pega um pouco em evoluir de onde parou e pegar a oportunidade, tá? Mas isso é uma visão empresarial. Não estou falando aqui uma visão de educação física. Não estou nem criticando quem não fez o negócio. Estou falando que ele perdeu a oportunidade de ganhar muito dinheiro na pandemia. Mas a pandemia tem gente morrendo, não sei o quê. Faz paciência, faz parte, entendeu? Não estou sendo cético a ponto de falar que isso tem que ganhar dinheiro com outros morrendo, mas, tipo assim, você tem que ver a oportunidade do que tem no momento, certo? E isso é uma coisa que vocês, como profissionais, ninguém aqui praticamente foi formado para ter essas visões, certo? Você foi formado para ser um agente de saúde. Um agente de saúde que eu falo a pessoa que vai executar serviço de saúde, certo? Vai ser o cara que vai se preocupar em executar o serviço do idoso, mas não vai ser a pessoa que foi formada para ver oportunidade. Quando você trabalhar com 3 idosos, você vê assim, e se eu fizesse tal plano de ação com esses idosos, talvez eu conseguiria fazer com mais, eu teria mais clientes, e seria um profissional mais requisitado. Então, isso tudo não é trabalhado em nenhum momento em formação de ninguém, porque não era da área de educação física, certo? É da área, mas não é da área, vamos dizer assim. Tem um passo ali, mas não é tão grande. Dentro do que a gente estava conversando, me surgiu uma curiosidade sobre idoso, e a gente entende ou deixa passar em branco como que grandes empresários modernos, né, vamos dizer assim, mesmo com uma idade tão avançada, eles continuam trabalhando na frente da empresa deles, tá? É uma questão que eu tô levantando agora e fugindo um pouco dessa parte de aplicação e tal, e me surgiu a curiosidade, por exemplo, o Abílio Diniz é o dono da rede Pão de Açúcar, lá do Grupo Ambev, não sei o quê. É um cara que tem 84 anos, e é o cara que está à frente dos negócios da empresa ainda. Por que uma parcela tão pequena continua uma atividade tão exaustiva igual ele continua? Certo? Essas são questões que talvez até o Matheus poderia explanar um pouco sobre, tá? Se ele tiver algum conhecimento sobre desse tipo de coisa. Eu sei que ele cuida muito da saúde, o Abílio, certo? É um cara que se preocupa muito com a saúde. Mas por que ele se preocupa tanto? Porque talvez ele quer mais longevidade para continuar no negócio que ele está querendo fazer, certo? Mas por que outras pessoas não continuam se preocupando e se contentam com a aposentadoria, certo? Então, tipo assim, um questionamento que veio agora, tipo, passou ali uma visão na frente ali, eu falei, pô, mas a gente estava falando sobre idoso e plano de ação mesmo, eu falei, mas qual que é a chance de ter um plano de ação para ter mais pessoas
trabalhando depois da aposentadoria. Porque, querendo ou não, o cara já se aposentou há 30 anos, né? Tipo, o Abílio se aposentou com 50 e pouco. Se você colocar isso com aposentadoria. Mas não tem só ele, que é um grande empresário, que seguiu a longevidade. O Warren Buffett também é outro que também tá aí mexendo com ação desde 1300 e qualquer coisa. Entendeu? E, tipo, como seguir a gente fazer com que outros idosos continuem com essa atividade? Você falou da atividade cognitiva. Eu lembro que eu trabalhei quando eu estava na faculdade, a gente fez um projeto de terceira idade, a gente ofereceu xadrez, dama, jogo de ludo, essas coisas para um grupo de terceira idade. E a gente não teve acesso ainda ao conteúdo certo para tirar conclusões daquilo. A gente só fez um projeto de extensão, que era trabalhar com os idosos, e não aproveitou aquilo para fazer um artigo, sabe? Como que eram os caras antes daquilo, o grupo X, o grupo Y. E talvez esse tipo de ação falte também, certo? De a gente entender que a formação, igual eu falo, a formação sempre é muito importante. A formação da pessoa. Então, muitos são formados para quando chegar nos 60 anos, abandonar tudo que está fazendo e viver com a família até falecer. A gente já conversou sobre isso. Mas o porquê não mudar essa cultura também? Entendeu? E eu acho que parte também do princípio, tipo, a gente tem que desenvolver um software, talvez seja o caminho, o software que vai fazer o cara ser mais produtivo depois de 60. Entendeu? Então entra e sai, eu falo sempre essa parte de gestão, porque é uma coisa que dentro da educação física é deixado muito de lado, mas está muito envolvendo também. Tá? Então vocês têm que estar sempre cientes. Eu sei que foge um pouco da área de terceira idade, mas quando você coloca uma situação X, ela volta para a educação física. E você fala, putz, mas se fosse tal coisa, mas se fosse uma coisa mais empresarial, talvez desse mais certo. Eu não estou falando que eu estou fazendo tudo para ganhar dinheiro, tá, gente? Eu estou fazendo, pensando de uma forma de fora da coisa, tá? Então, tipo, eu não estou na área de terceira idade, mas vocês têm que pensar de como isso vai ser útil para você trabalhar na sua área. Acho que a maioria aqui trabalha com a terceira idade e trabalha com outras idades também, certo? Tem o que vai dar aula em colégio, tem o que vai dar aula vai trabalhar com um grupo de academia mais novo, mais da faixa etária padrão. Tem o Cleverson, que trabalha com pessoas ali que é com HIV ou coisa do tipo que ele já citou. Então, como é trabalhar com idoso com isso? É uma coisa que ele já citou na aula, mas pouca gente se importa, entendeu? Então, tipo, a gente tem muitos pensamentos da terceira idade ainda para resolver. Talvez essa parte do aplicativo e coisa do tipo que a gente começou citando pode vir a ser ajudado, mas como fazer isso? É o trabalho que teria muito tempo para se desenvolver, entendeu? E eu acho que a maioria não está disposta a pagar o preço para ficar tentando... Não estou falando a maioria que está aqui, a maioria em geral não está disposta a pagar o preço do tempo que leva para você desenvolver alguma coisa que vai dar certo. Tem gente que tentou fazer isso a vida toda e não conseguiu, certo? E o filme do McDonald's é interessante para vocês verem, porque o cara, quando ele dá certo do McDonald's, ele já tem 54 anos, certo? 56, um negócio assim. E a mulher dele tá puta com ele porque fala que assim, por que você tenta ganhar dinheiro se você já podia ter se aposentado? Entendeu? Então, tipo assim, entra na área que a gente tá falando. Se você não viu, veja, vai ser legal, vai ser uma boa experiência para vocês. Beleza, Rogério, eu vou dividir a minha fala, então, para a gente encerrar, até para a gente encerrar, se ninguém tiver mais nada para falar, por conta do horário, tá? A primeira parte seria o seguinte, nós avançamos aí até o último slide do Plano Nacional de Saúde. Na próxima aula, a gente fala do documento, tá? E aí a gente segue o barco em frente. Em relação ao que você me perguntou, Rogério, você deu 2 exemplos aí de pessoas mais velhas que estão atuando ainda, dentro do que eu já... Tem um microfone aberto aí. Aí, melhorou. Dentro do que eu já li, estudo e até opinião pessoal, o que eu vejo primeiro, primeiro ponto que se levantou aí, as pessoas têm acesso à internet, tá? De maneira geral. Quer exemplo disso?
o Rodrigo está aplicando o questionário, ele já recebeu mais de 400 respostas. Então, o próprio idoso tendo entrado lá no computador ou no celular e respondido, ou com auxílio de alguém. Se a pessoa respondeu com auxílio de alguém, é sinal de que, minimamente, na minha visão, essa pessoa, esse idoso, ou a quem cuida do idoso, está interessado em ajudar ao desenvolvimento da pesquisa, né? Então, opa, a pessoa está aberta a receber alguma orientação, concorda? Porque se ela parou a vida dela por alguns minutos do dia dela para ajudar o vô, o pai, o tio a responderem, é sinal de que ela considera essa pesquisa, a nossa atitude, a nossa ação, uma situação importante para o idoso. E aquele idoso que respondeu por conta própria, muito mais, que significa que as pessoas têm acesso. Se você pensar no país, 400 pessoas é pouco, mas se 400 pessoas pararam, né, para algum momento responder o teu questionário, eu vejo que é um baita de um retorno. Tá? Então, eu acho que as pessoas têm acesso. O que a gente precisa pensar, talvez, e daí é o que você falou, a gente não tem domínio para isso, né? Tem que pensar se vale a pena fazer o investimento, e é um risco, né? Investimento é risco. Eu nem sabia dos números para fazer financeiramente um aplicativo e tudo mais. Imagino que haja caminhos mais baratos, mais acessíveis, ou mesmo pessoas que tenham habilidade em desenvolver esse tipo de produto e tenham interesse em trabalhar em parceria. Às vezes é um cara que está fazendo doutorado e precisa de uma ideia, você dá o subsídio para ele montar o aplicativo e ele faz o aplicativo, né? Então, assim, eu vejo como um problema, como um entrave a questão financeira, mas eu não vejo que isso seja o entrave de que não vai acontecer porque tem que gastar. Talvez você ache outros caminhos, tem que ser criativo nesse sentido. Ou, igual você falou, usar um aplicativo semelhante, mas você vai adaptar para a tua realidade, no caso que a gente está falando, a terceira idade, tá? Então, em relação a essa situação do aplicativo, de um produto para a terceira idade, realmente podem existir esses entraves, mas também podem existir caminhos mais acessíveis, digamos assim. E é um risco, né? Não é um trabalho de um dia, da noite para o dia, eu acho que é um trabalho de médio a longo prazo, mas pense, se der certo, como você falou do McDonald's, o cara acertou a mão, não era nenhum produto dele, né, e hoje ele está, não vou nem usar o termo bilionário, que eu acho que talvez seja até pensar pequeno. Vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia de um cara aqui na região que está ganhando dinheiro. Quem mora aqui na região já deve ter comido o lanche Dog King. Dog King é um cara, pelo menos até onde eu sei a história, ele trabalhava por Arnaldos, em Londrina, que é uma lanchonete, vende basicamente cachorro-quente. Ele trabalhou anos no Arnaldo. Eu conheço o Arnaldo, pessoalmente, o dono do Arnaldo's Lanches. E ele que me contou essa história. O cara trabalhava para ele e saiu e abriu o Dog King. Semelhante. Se você for nos dois lugares, você vai ver os mesmos lanches. Mas, aí eu estou imaginando, pelo que eu já vi, tem vários Dog Kings. Se eu não me engano, o cara criou uma franquia disso, tá? O cara tá ganhando muito dinheiro. Dog King, se vocês digitarem na internet, vocês vão achar o lanche aí. Muito bom. É muito bom. E esse cara trabalhou... Aqui em Maringá. Esse cara, não, tá em Maringá, tá em Arapongas, tá em Apucarana, tá em tudo quanto é lugar. O Arnaldo, ele não abriu franquia. O Arnaldo está rico, eu falo porque eu conheço ele tem 3 ou 4 unidades em Londrina, mas ele não expandiu o negócio dele, tá? Então, onde eu quero chegar com esse exemplo? O cara que abriu o Dog King não trabalhou uma semana no Arnaldo e abriu o negócio dele. Ele trabalhou, eu não sei dizer quanto tempo, mas trabalhou no Arnaldo, aprendeu a fazer os lanches e fez o que o Arnaldo não fez. Abriu a sua unidade, deu certo, abriu outras e outras, se eu não me engano, agora é franquia. Hoje, liga para ele e pergunta como é que, não sei o nome dele, mas liga para ele e pergunte como é que ele está financeiramente. Para ter aberto para ter feito franquia, e eu sei que também é um processo que não é barato, ele fez investimento, mas hoje provavelmente esteja colhendo os frutos. Então, esse exemplo é para dizer o seguinte, às vezes você não vai criar a ideia, você vai copiar, vai adaptar, copiar para não ser plágio, né? Vai adaptar e vai patentear e vai apostar. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, você tem que pensar nesse sentido, imagino eu, né? Existe um entrave realmente do valor aí,
mas, né, é uma chance. É uma chance. Sem querer te interromper, Matheus, mas só para colocar. Veja o filme do McDonald's, que vai ser tudo que você falou do Dog King foi o do McDonald's, tá? Tudo que você falou, que o cara trabalhou com os caras para fazer franquia, por que os caras não queriam fazer franquia, por que o cara do McDonald's quis fazer franquia, como que mudou a visão mais ampliada de uma pessoa para outra, tá? Então, tipo, a gente pode pensar que em franquia é uma coisa meio que vai dar certo e às vezes vai dar errado, certo? Não tem meio termo, deu meio certo, meio errado. Mas quantas pessoas abriram academia e pensaram em fazer franquia, certo? Então a gente tem 2, 3 redes de franquia da academia do Brasil, no América do Sul, que está crescendo cada vez mais. E o que impossibilitou você de abrir sua academia e fazer ela ser uma franquia? Daí entra aquilo que eu falei, a gestão de negócio. Sempre vai ser colocado isso em pauta. Então, eu fiquei até curioso com esse filme. Eu vou procurar ele. Tem Netflix? Tem no Netflix, cara. Muito bom. Que bom. Obrigado pela indicação. Vou assistir sim. Então, eu vejo que a primeira condição que você colocou aí do produto é essa. E aí você deu exemplo de 2 pessoas mais velhas que estão atuando. Apesar de haver as teorias sociais de envelhecimento e tudo mais, eu particularmente vejo a seguinte situação. A Billie Diniz é um cara que, se não veio de um berço rico, montou o seu berço rico, né, tem hoje um império, e com certeza é uma pessoa estudada, uma pessoa culturalmente agraciada. Então, se ele não lê, por exemplo, as coisas relacionadas à terceira idade, aos cuidados, com certeza ele deve ter alguém que faça isso para ele, né? Porque às vezes o tempo dele é mais precioso para pensar em negócios do que para ficar lendo sobre a saúde dele. Com certeza ele deve fazer check-up geral todo ano, a cada 6 meses. Enfim, ele tem um poder aquisitivo que permite que ele tenha uma condição de vida, desde alimentação até cuidados com a saúde, exercício personal, etc, etc. Ou às vezes tem até uma academia na casa dele, né? Então o cara tem uma estrutura para isso. Imagino em termos produtivos, por ser uma pessoa que está sempre lidando com o serviço, com o trabalho, o faz ser mais ativo. Com certeza ele é uma pessoa diferenciada nesse sentido, porque ele deve se colocar em uso diariamente, em todos os sentidos. Então, talvez ele não tenha o mesmo desempenho, profissionalmente falando, que ele tinha há 30, 20 anos atrás, mas hoje ele ainda provavelmente seja o cara majoritário nas tomadas de decisões, mas possivelmente, na minha visão, ele deve ter uma equipe muito forte, em que ele confia, e que as pessoas talvez façam o trabalho dele, o trabalho mais pesado, né? E ele está junto, ele está a par de toda a situação. Estou imaginando ele no dia a dia. Ele não deve pegar um projeto, uma coisa, ir lá, medir, fazer, pensar, executar, ler 300 páginas de um projeto, de um edital, de qualquer coisa que envolva o trabalho dele. Ele deve ter uma puta de uma equipe que faça esse trabalho para ele, né? Ele deve ter algum consultor, um braço direito, talvez se ele tem filho, um dos filhos, beleza, Rodrigo, fica tranquilo. Um dos filhos, bom final de semana. Um dos filhos, resumindo, ele deve também, com certeza, ele tem uma equipe que trabalha para ele, entendeu? E isso faz com que ele continue inativo, né? Talvez não com o mesmo desempenho, com a mesma liderança que ele tinha há anos atrás, porque, naturalmente, ele está envelhecendo. Ele, com certeza, tem saúde muito mais do que muitas pessoas da idade dele, por todas essas condições que eu coloquei, mas ele não está fadado a não envelhecer, né? Ele não tem como fugir disso. Mas, com certeza, ele consegue estar atuando por essas questões que eu levantei, talvez tenha até outras que eu não tenha parado para pensar. Então, se nós conseguirmos, tirando esses caras, digamos, vou colocar assim, numa situação de imortais, por conta de não ser uma realidade da grande maioria da população idosa, se nós conseguirmos, pensando na educação física, em condicionar a pessoa idosa a minimamente ter autonomia e independência, talvez ela consiga se manter em um trabalho. Talvez ela consiga trabalhar em um escritório, fazer um trabalho mais suave do que ela fazia, né, sem ser exigido como é
ela era exigida há 20, 30 anos atrás, que tinha uma capacidade intelectual, uma capacidade, de maneira geral, melhor, né, por ser mais jovem, mas que a pessoa seja útil na sociedade ainda. Eu sei as teorias, mas eu não sou a favor 100%, por exemplo, da pessoa, daquilo, né, a pessoa sair de cena e entrar o mais jovem. Eu acho que a gente tem que tentar se enquadrar dentro daquilo que a gente tem condições de fazer. Eu dei até um exemplo no meio da aula dos movimentos de capoeira. Eu particularmente, tenho que ter consciência de que tem coisas que eu não vou conseguir mais fazer com tanta habilidade, ou talvez nem vou conseguir fazer. Então, eu tenho que me adequar a essa realidade, essa nova realidade, de que eu estou ficando mais velho, né? Não significa que eu tenho que me jogar do precipício ou achar que eu sou inútil, mas eu tenho que procurar atividades em que eu tenha condições de ter êxito, de execução, de ação, né? Então, nesse sentido, se nós, da educação física, conseguirmos colocar isso para a população idosa, eu vejo que nós vamos estar contribuindo parcialmente, né, com uma parcela, para essas pessoas terem uma longevidade com melhor qualidade. É isso. Ô, Matheus, eu vou fazer uma pergunta que talvez fuja um pouco do que a gente está falando. O quanto que a atividade cognitiva interfere para a longevidade de indivíduos no nosso grupo? Porque a gente vê o seguinte, eu acabei citando o Abílio Diniz e o Ari Branco, mas eu podia citar o Silvio Santos, por exemplo, que está aí há 300 anos aí na TV aí, e ainda não aposentou-se, mas a gente tem um grupo específico mesmo. Eu não fiz trabalho sobre isso, não sei citar, mas o grupo que trabalha com teatro e novela e coisas do tipo, você pode ver que são um grupo que tem uma longevidade bem ampla, e é uma parte bem cognitiva que eles têm que fazer, decorar texto, tem que encenar e tal, e tem interação social também. Mas quanto que a parte cognitiva, que você, não sei se você tem esse tipo de informação. Tudo bem, Ricardo? Abraço, bom final de semana. Beleza, Ricardo, valeu, bom final de semana. Quanto que essa parte cognitiva e interferência cognitiva... Vou tentar responder, a gente faz esse bate-papo aí, ter mais uns 5 minutinhos, pode ser? Tá, pode ser. Só para